Fala, micada! Dando prosseguimento aqui à sequência de vídeos sobre séries de pagamentos, hoje nós vamos fazer as derivações das equações para os períodos. Então a gente vai partir dessas equações principais novamente aqui, assim como a gente fez lá para as equações do PMT, dos pagamentos, e partindo delas a gente vai derivar equações para a variável n, que é a variável do nosso período. Vamos começar por essa aqui e seguir a sequência. Deixa eu só mostrar o resultado final já de cada uma. E agora sim vamos para o que interessa. Está aqui o nosso primeiro caso. A gente vai fazer a derivação para o período da série antecipada com um caso que envolve o valor presente. A gente vai partir da equação do valor presente da série antecipada, que é essa aí que vocês estão vendo no quadro. Para facilitar a nossa vida, a gente vai substituir esse termo aqui e esse de baixo também por x. É isso aqui que a gente está fazendo. Isso vai nos ajudar muito nas manipulações que a gente vai precisar fazer para derivar a equação e poder assim isolar a variável n. Então a gente vai reescrever a equação substituindo esse termo por x e ela vai ficar desse jeito aqui. Note que aqui a gente pode considerar que seja uma fração. Então essa parte a gente pode fazer assim, considerar que aqui é um numerador e esse termo é um denominador para toda a fração. Óbvio, o 1 não vai interferir em nada. Se eu multiplicar 1 por esse termo, vai continuar sendo esse outro termo aqui. Com isso, a gente vai obter a seguinte expressão. Agora, como eu escrevi aqui no enunciado, a gente vai utilizar uma propriedade da proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões. Por exemplo, imagine que você tenha 8 sobre 4 igual a 4 sobre 2. Isso aqui é uma proporção, é uma igualdade entre duas razões. O resultado de 8 sobre 4 é o mesmo resultado de 4 sobre 2. 8 sobre 4 é 2 e 4 sobre 2 é 2. Já que isso aqui é uma proporção, existe uma propriedade que nos diz que se eu multiplicar os extremos pelos meios, a igualdade se mantém. 8 vezes 2 é 16 e 4 vezes 4 é 16. Assim, a gente vai utilizar essa mesma propriedade aqui nessa equação. Ficou então esse termo vezes esse, e esse outro termo aqui vezes esse. Fazendo a multiplicação, a gente vai obter o seguinte. Note que a gente tem esse termo aqui do lado esquerdo e esse outro termo do lado direito. Agora a gente vai fazer as seguintes manipulações. Eu vou pegar esse termo aqui, x, e vou jogar para o lado direito da equação. Bem como eu vou pegar esse cara aqui, esse termo, na verdade esses dois termos, e jogar para o lado esquerdo da equação. O resultado vai ser essa expressão aqui embaixo. Note que VPI recebeu o PMT vezes 1 mais I. Então ele passou para o lado esquerdo como divisor. E o x que estava no lado esquerdo passou para o lado direito também como divisor, só que do x menos 1. Agora a gente vai voltar com a substituição que a gente tinha feito no início. No caso, o x vai ser substituído pelo termo inicial. Então, no lugar do x, a gente vai reescrever 1 mais i elevado a n. Essa manipulação nos permite separar o termo aqui do lado direito da nossa equação. Como assim? Imagine o seguinte caso. A sobre c menos b sobre c. Se eu tirar o MMC aqui, eu vou ter o seguinte. C vai ser o MMC, que vai ser dividido aqui pelos denominadores e multiplicado pelos numeradores. Então, C dividido por C vai dar 1, vezes A é A. Conserva o sinal negativo. C dividido por C vai dar 1, multiplicado por B vai dar B. Então, olha a expressão que a gente obteve. Se eu quiser voltar para cá, eu posso. Basta lembrar que o denominador comum dessa expressão é C. Então, vai ficar A sobre C menos B sobre C. Vamos então aplicar o mesmo para essa parte aqui da equação. 1 mais i elevado a n será o denominador para esses dois termos, tanto esse quanto esse. Foi o que fizemos aqui, nessa parte e nessa parte. Note que o sinal continuou negativo aqui. Isso foi útil pelo seguinte, eu tenho dois termos iguais, que dividido um pelo outro será 1. Então, a nossa expressão até agora está assim. Essa daqui não foi alterada do lado esquerdo, e a expressão do lado direito, a gente terminou com essa parte. Agora a gente vai passar 1 para o lado esquerdo da equação
e multiplicar toda ela por menos 1. Ou seja, esse 1 que estava aqui positivo vai passar para o outro lado negativo. Ele apareceu aqui. Observe que esse sinal negativo continua na frente da nossa fração, bem aqui. E a multiplicação por menos 1 em ambos os lados da equação vai nos servir para fazer outras manipulações. A expressão então vai ficar assim. Essa expressão que antes estava positiva vai ficar negativa, o menos 1 ficou positivo, e essa parte aqui acabou por ficar positiva também. Esse é o conjunto da obra, então, até agora. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai passar esse 1 para frente da expressão negativa, como se a gente estivesse fazendo o seguinte. Imagine que você tenha menos 4 mais 8. Se eu fizer 8 menos 4, eu vou alterar o resultado? Não. Então, note que esse 8 positivo, ele veio aqui para frente do sinal negativo, resultando nessa expressão. A gente vai fazer o mesmo com esse 1 positivo aqui. Então, ele vem para frente aqui do sinal negativo. Vai ficar 1 menos essa expressão. E nessa parte aqui, a gente vai relembrar algumas propriedades de potenciação. Lembrem-se que A elevado a D é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a menos D. E A elevado a menos D é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a D. Em qual caso se aplica essa expressão aqui? Esse segundo exemplo que foi dado. Veja, a gente tem 1 dividido por uma base elevada a um expoente positivo. Então, está aqui a nossa base e o expoente positivo. Esse é o caso semelhante. Para inverter, então, partindo daqui, eu venho para essa expressão. E se eu partir dessa outra expressão aqui? Onde que eu chego? Eu chego nesse termo aqui. Por quê? Porque eu vou inverter. Eu mantenho a base, 1 mais i, e coloco o expoente com sinal negativo, menos n. Lembrando que eu estou invertendo essa expressão, ou seja, seria dividida por 1. Só que é desnecessário colocar essa divisão por 1 aí, porque 1 mais i elevado a menos n dividido por 1 vai dar 1 mais i elevado a menos n. Então é desnecessário colocar essa divisão aqui do 1. Agora, galera, eu só fiz inverter as expressões de lado. Coloquei essa parte aqui do lado esquerdo e essa outra parte aqui no lado direito. Vocês vão ver por que agora. A gente vai aplicar logaritmo em ambos os lados da equação. Vocês concordam que se eu somar 10 no lado esquerdo e no lado direito, a igualdade vai se manter? Se eu multiplicar por 15 no lado esquerdo e no lado direito, a igualdade vai se manter. E se eu aplicar logaritmo em ambos os lados, a igualdade também vai se manter. Então eu vou aplicar logaritmo no lado esquerdo e no lado direito da equação. Qual logaritmo? Tanto faz, desde que seja a mesma base de logaritmo em ambos os lados. Não importa se será o logaritmo neperiano, se será o logaritmo de base 10, se será um logaritmo de base 3,5. O importante é que ao aplicar o logaritmo, a base seja igual nos dois lados. Eu optei por usar o logaritmo neperiano, logaritmo natural, que tem a base E. Minha letra não é muito boa, mas isso aí deveria ser um E. É uma homenagem ao matemático suíço Euler. Tá? É assim que se pronuncia, embora se escreva como se fosse Euler. Essa base vale 2,71828. É um número infinito e ele pertence ao conjunto dos números irracionais. Bom, já estou me alongando aqui em outras coisas, em outras questões que não se aplicam para a gente. Mas enfim, optei por esse logaritmo, apliquei dos dois lados da equação e a nossa expressão ficou assim. Ao aplicar o logaritmo nos dois lados da equação, eu posso recorrer a uma propriedade dos logaritmos que me diz o seguinte: o log de b elevado a c na base a é igual à multiplicação do expoente vezes o log de b na base a. Esse a aqui representa qualquer base, tá certo, galera? Pode ser 2, 3, 10, o próprio número de Euler, não importa. A propriedade se mantém. E nos diz que o log de um número elevado a um determinado expoente é a mesma coisa que esse expoente multiplicado pelo log desse número. Assim, eu vou poder, então, pegar esse expoente aqui e tombar. Por isso que chamam essa propriedade de propriedade do tombo. Porque esse expoente aqui vai cair para cá.
para frente do logaritmo, que foi o que eu fiz aqui. Ficou menos n vezes logaritmo de 1 mais e, igual, aí eu peguei aquela expressão do lado direito e coloquei logaritmo nela toda. Percebam então que esse n aqui está multiplicando essa expressão. E eu posso pegar então essa expressãozinha e jogar para o outro lado da equação. Já que está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então ela aparece aqui dividindo. Por fim, eu vou multiplicar toda essa expressão por menos 1. Para quê? Para eliminar esse sinal negativo aqui na frente do n. E agora eu vou colocar um sinal negativo aqui na frente de toda essa expressão. E ela termina por ficar assim. O n é positivo, aquele sinal negativo aparece aqui. Coloquei chaves para poder ficar melhor organizada a expressão. E lembrarmos que temos que pegar o resultado de toda essa expressão aqui e fazer o jogo de sinais com esse sinal negativo aqui. Mas não se preocupem, sempre o resultado aqui dessa expressão vai ser um valor negativo, que confrontado então com esse sinal negativo aqui, vai resultar em um valor positivo. Até porque a gente não teria como obter um valor negativo para n. Não tem como a gente ter menos 6 períodos para uma expressão de matemática financeira, em que a gente faz uma aplicação, por exemplo. Bom, essa é a nossa equação final. E aqui eu coloquei um exemplo para a gente treinar. Notem que os exemplos que eu estou utilizando, eles são repetidos. Então a gente vai sempre obter os mesmos resultados que a gente obtinha nos exemplos anteriores. Olha só, se 24 era o valor de n em um enunciado de um exemplo anterior, então o resultado que a gente tem que obter aqui nesse mesmo exemplo vai ser 24. Vocês vão entender quando eu começar a ler o enunciado aqui. Uma televisão que à vista custa R$ 1.800 será parcelada com uma prestação de R$ 88,82 mensais à taxa de 1,53% ao mês, sendo a primeira paga na compra. Em quanto tempo o aparelho será quitado? Então a gente tem aí uma série antecipada, o caso vai envolver valor presente, e a gente tem todas as outras variáveis. Tem o valor presente, tem o valor da parcela, tem a taxa que é 1,53% ao mês, que dividido por 100 vai ficar 0,0153. E aí a gente tem que descobrir o período, em quanto tempo a gente vai quitar o aparelho. Aplicando na fórmula, a gente vai chegar justamente no resultado de 24 meses. Só para lembrar a ordem de operações, a gente pode aqui multiplicar esses valores em cima. Aqui eu somo o que está dentro do parênteses, depois multiplico por 88,82. Eu pego então esse numerador e divido pelo resultado do denominador. E em seguida pego 1 e subtraio o resultado que eu obtive aqui. Quando eu fizer isso, eu vou retirar o logaritmo de toda essa expressão aqui de cima. Vou fazer o mesmo para baixo. Somo 1 mais 0,0153 e em seguida retiro o logaritmo desse valor. Quando eu tiver os logaritmos tanto de cima quanto de baixo, eu vou poder dividir um pelo outro. O resultado será negativo. E ao fazer o jogo de sinais aqui com esse sinal negativo na frente das chaves, eu vou obter o valor positivo de 24. Beleza, micada? Eu sei que são muitos detalhes na derivação dessa equação, mas se você for devagarinho, observando passo a passo, você vai conseguir entender de onde a gente saiu e como a gente chegou nesse resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Novamente peço a vocês para se inscreverem no canal, deixar o like aí, é a nossa reciprocidade. Obrigado pela atenção e até a próxima.